A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Tivemos uma primeira parte maravilhosa, né? Sobre a vida do apóstolo Paulo, homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Queridos, na verdade, o Evangelho ele não vem trazer uma melhora na nossa vida. Ele vem trazer uma transformação. Essa primeira parte mostrou a vida de um homem que foi impactado, transformado totalmente pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes que penetra até a alma, até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é aquela pedra que esmiuçou a estátua colocando no pó. E a palavra de Deus, ela está sendo manifestada aqui desde o momento que nós chegamos aqui. E o objetivo da palavra de Deus nesta noite é mudar situações, é trazer para a nossa vida abundância, porque a vida o Senhor já nos deu, mas a promessa é uma vida com abundância. Amém? Eu quero pensar com os irmãos aqui sobre um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Quero agradecer primeiro ao amado da minha alma, ao Senhor Jesus, por estar aqui, por essa oportunidade. Quero agradecer a vida do casal, a missionária, essa família linda, abençoada, a vida do Henrique, meu grande amigo, a sua família. Que o Senhor continue abençoando de forma assim, sobremaneira as vossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Encontraram o texto? Amém. Eu quero falar e pensar com vocês, meus irmãos, sobre o poder da palavra de Deus e sobre a fé. São elementos que nós, como cristãos, precisamos ter na nossa vida. A convicção, a certeza de que nós estamos aqui por conta de uma palavra poderosa de Deus. Não é qualquer palavra. Qualquer palavra você ouve de um coach. Qualquer palavra você lê em livros. Mas a palavra de Deus você só ouve da boca de um homem e de uma mulher de Deus, de um profeta de Deus. E a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada, na Torá canonizada hoje, a Bíblia Sagrada que você tem aí em suas mãos. Quando você ouve e lê essa palavra, a Bíblia diz que ela traz fé para o nosso coração. E essa fé muda o nosso entendimento sobre Deus. E aí nós entregamos a nossa vida para ser única e exclusivamente dele. Amém? Amém? O poder da palavra e da fé. O texto diz assim, versículo 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entres em minha casa. Basta uma palavra ou uma ordem, e o meu servo será curado. Olha só a certeza que esse homem tinha na palavra de Deus. Versículo 9. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus cuidados, meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus, agora preste atenção, que Jesus presta atenção na sua fé. Ele observa o seu nível de contentamento, o seu nível de comunhão, o seu nível de busca, o seu nível de crescimento espiritual. Ele está vendo isso. Quando aquele centurião falou isso, o texto diz assim, quando Jesus ouviu, ficou admirado. Jesus se admirou, irmão? Sim. Como homem, como ser humano, ele se admirou. É lógico que ele era Deus, mas ele se contextualizou, ele se encarnou. Então, como ele simplesmente se admirou e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo,
muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E o versículo 13 ele conclui dizendo: então disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado, que horas? Na mesma hora. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você estenda a sua mão para mim, me abençoando. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui como um canal de bênção para abençoar vocês com a palavra, com uma porção da palavra de Deus. Mas o Senhor abençoou vocês para me abençoar. Então veja que no reino de Deus não tem ninguém maior do que ninguém. E a gente ouve falar assim: aquele pastor, aquele grande homem de Deus, se é grande, então não é homem de Deus. Porque no reino de Deus não tem grande, só tem servo, né? E Deus vai te usar para me abençoar vocês com essa palavra. Amém? Pode orar. Abençoe a minha vida. Sim, Pai, eu recebo. Usa-me como canal, como instrumento do Senhor, para ministrar essa porção da Tua palavra. Sim, Pai, eu preciso do Senhor na minha vida, com a inspiração dos céus, para falar aos meus queridos irmãos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, com entendimento. Em nome de Jesus, eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Usa aí para a tua honra. Amém. Recebo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele é impactante. Aliás, todos os textos bíblicos, eles foram colocados na Bíblia com uma função, com uma determinação, com um propósito, e é nos abençoar. O texto que lemos conta que Jesus estava nesse mundo estabelecendo o reino dele no coração dos homens. Não era um reino humano, não era um reino político, econômico, social, geopolítico, nada disso. Na verdade, o reino que o Senhor Jesus veio trazer na terra foi um reino para dentro dos nossos corações, que é chamado de justiça, de paz, de alegria, de prosperidade. Tudo que é maravilhoso, tudo que é tremendo e poderoso é o que o reino de Deus veio trazer no coração do ser humano. Os homens não entenderam. O certo é que algumas pessoas tiveram um grande entendimento do propósito divino na terra através de Jesus. E esse homem aqui não foi diferente. Ele percebeu. Esse homem aqui era um centurião. Centurião era um oficial da guarda romana. Nessa época, toda a Judéia, toda aquela jurisdição ali, ou melhor, todo Israel, estava sobre o comando, sobre o domínio de Roma. Roma estava dominando. Então esses oficiais, esses comandantes, eles eram espalhados por todas as terras ali, e eles cuidavam da segurança, cuidavam da parte política, de tudo dessa cidade. Esse homem aqui, o centurião, ele comandava 100 soldados. Não era simplesmente soldados rasos. Na verdade, hoje não existe soldado raso. Os soldados hoje estão muito bem catedráticos, né, na força militar. Nessa época mesmo, esses soldados aqui, eles eram pessoas treinadas, tanto intelectualmente como físico e também tecnicamente para exercer a segurança e tudo mais que fosse preciso. Esse oficial aqui, ele comandava 100 soldados, ou seja, uma elite. Mas só, irmãos, que ele tinha também na sua casa, por ser um homem de bem, um homem rico, ele tinha também muitas pessoas trabalhando na casa dele. Tinha uma casa certamente grande naquela época. Ele era uma pessoa rica. E a Bíblia diz que, apesar de ser um homem influente, apesar de não ser judeu, de ser um soldado romano, um capitão romano, ele era uma pessoa de boa índole. Mateus não diz, mas lá no Evangelho de Lucas vai dizer que esse centurião aqui, ele construiu uma sinagoga para os irmãos.
lá de Jerusalém. Ele construiu uma igreja para os irmãos. Ele era uma pessoa conciliadora, amiga. Aliás, os evangelhos, como também o livro de Mateus, de Atos, vai dizer que esses oficiais eram pessoas bem relacionadas com o povo de Jerusalém, de todo Israel. Então, queridos, perceba, esse homem influente, esse homem importante, apesar de a gente perceber que era extremamente carismático, ele era uma autoridade. Ele podia impor, ele podia ser covarde, ele podia usar de abuso de autoridade, mas o que se percebe que era uma pessoa muito bem relacionada na sociedade. Aí Jesus está ali, entra em Cafarnaum, essa cidade que tem um significado de coisas em desordem. Aliás, Cafarnaum, ela foi uma cidade que também criticou e rejeitou Jesus. E Jesus, quando ele estava ali em Cafarnaum, que o trabalho que Jesus fez foi em toda a Galileia. Por quê? Porque ele foi rejeitado na sua terra, lá em Nazaré. E ele foi para a Galileia. Cafarnaum é uma das cidades da Galileia. Jesus, só no capítulo aqui 8 de Mateus, ele realiza 5 milagres. São eles a purificação do leproso, a cura do criado do centurião, que é esse que nós estamos discordando aqui, ou melhor, falando, né? A cura da sogra de Pedro, Jesus acalma a tempestade, e quinto, ele traz a libertação de 2 endemoniados gadarenos. Então, ele tinha feito vários milagres, ou seja, a fama dele já havia se espalhado por todos os lugares. Se fosse nesse tempo pós-moderno como hoje, certamente Jesus todos os dias estaria nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, com notícias de cura, de milagres, de libertação. Então esse homem aqui, o centurião, já sabia quem era Jesus. Sabe o que ele fez? Aqui em Mateus diz que o próprio centurião foi até Jesus. Lá no Evangelho de Lucas diz que ele pediu para que alguns anciões, pessoas da igreja, falassem de Jesus sobre o seu servo, sobre o seu empregado, que estava paralisado, estava em fase terminal, morrendo. Ele vai lá e fala para Jesus vir até aqui curar o meu servo. O certo é que quando Jesus foi notificado dessa notícia, sabe o que Jesus fez? Tudo bem, eu vou. Aliás, ele estava ali para isso. No livro de Mateus ele é colocado como rei, mas ele veio para reinar em nossas vidas, em nossos corações, né? Ele falou, eu vou, estarei lá. Só que, perceba, o centurião, ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia da autoridade, do poder, do governo, da soberania do Senhor Jesus. Por que é que ele sabia? Porque ele diz assim, olha, faz o seguinte, não precisa o Senhor ir à minha casa. E preste atenção, o diferencial que ele use. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E olha que era uma bela casa. Em Jerusalém, lá em Cafarnaum, certamente seria um casão, uma das melhores casas, uma mansão. E ele disse isso. Sabe por quê, queridos? Porque ele sabia, no seu íntimo, eu creio, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele diz assim, olha, não precisa ir na minha casa, basta o Senhor dizer uma palavra. E é aqui que entra o teor da mensagem, a essência da mensagem, o poder da palavra. Amém. Ele basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. Nós bem sabemos que existem outras histórias de Jesus trazendo milagre. Nós vemos aqui Jesus falando sobre, nós temos a parábola aqui daquela mulher com hemorragia. Ela ficou 12 anos lutando, gastando seus recursos. Esse centurião aqui, quando ele ouviu falar de Jesus, o que Jesus fazia, ele não ficou perdendo tempo não. Ele correu lá.
Ele não ficou trabalhando na horizontal, ele foi logo na vertical, foi no trono da graça. Você está aqui não por acaso. Essa palavra, sem dúvida, vai falar algo no seu coração, que precisa de uma palavra de libertação, de cura, de milagre, de intervenção do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque falou comigo. E eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Nós somos dependentes e carentes da graça de Deus, do conselho de Deus, da intervenção do Espírito Santo todo o tempo na nossa vida. E aí, sabe o que aconteceu aqui? Ele entendeu que Jesus era soberano sobre tudo e sobre todos. E ele diz assim: olha, se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo ficará curado. Sabe por quê? Porque eu sou a autoridade. Sobre mim eu tenho os meus generais. Eu tenho Herodes, eu tenho os capitães, eu tenho as pessoas que são sobre a minha vida. Mas abaixo de mim eu tenho 100 soldados, e eu tenho servos, eu tenho um monte de pessoas que trabalham para mim. E eu digo vai, e ele vai. Eu digo vem, ele vem. Irmãos, isso é tremendo. Nós vivemos por muitas vezes uma vida cristã medíocre, porque não temos intimidade com o Espírito Santo, porque não temos uma convicção de fé do Deus que nós servimos. Então, esse homem aqui, sendo um gentil, ele teve essa ciência. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que ele, em detrimento da soberania, do poder, da glória e da palavra que o Senhor tinha, ele se viu uma pessoa totalmente necessitada de Deus e da tua palavra. Sabe por quê? Porque ele falou: eu não sou digno. Na verdade, eu não sou digno e você não é digno. Mas a graça de Deus, ela nos abraçou. E Jesus te ama exatamente do jeito que você é, do jeito que eu sou. Ninguém aqui é perfeito, nós cometemos falhas, nós estamos em Cristo, estamos num trabalho de crescimento espiritual. Mas quando nós olhamos para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, nós ficamos inertes. Sabe o que esse homem percebeu aqui? Que realmente o santo enviado da parte do céu, Jesus, era maior do que tudo, do que ele, e maior que toda a autoridade. Mas ele se viu num lugar de merecer a bênção de Deus. Se você está aqui, foi porque o Senhor te amou primeiro, te trouxe nesse lugar para ser tocado pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém? E eu resolvi gravar essas mensagens depois de tanto tempo, porque pessoas vão ouvir essa palavra e serão tocadas pelo Espírito Santo. Porque às vezes aqui nessa noite você não precisa, mas quem sabe eu vou falar com uma pessoa que está com uma corda para suicidar. Quem sabe alguém vai ouvir essa mensagem aqui e está com um revólver na mão para dar um tiro na cabeça. Quem sabe alguém tem muito dinheiro, mas não tem a alegria da salvação, e a angústia, a depressão, o medo tomou conta da sua alma, e pode estar, talvez, ouvindo com atitude de suicídio no seu coração. Mas a palavra de Deus e a palavra do Senhor, para quem poderá estar ouvindo, é essa: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Então nós temos que entender que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida. Olha, os milagres que Jesus faz, eles trazem um diferencial muito tremendo. Porque hoje nós vemos muitas pessoas fazendo milagres. Mas isso não certifica que essa pessoa é a pessoa de Deus. Por quê? Porque eu já vi pessoas fazendo milagres por aí, usando vários artifícios, várias coisas para poder realizar milagre. E às vezes esse mesmo homem, essa mesma mulher, libera palavras de maldição ou palavras de derrota sobre a vida de alguém que às vezes se levanta contra ela. Então, milagres que uma pessoa faz não testifica que ela está sendo usada por Deus. Ela pode estar sendo usada pelo diabo. Olha o que diz aqui
lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, esse homem que nós vimos aí, transformado pelo Espírito Santo, olha o que ele diz em Tessalonicenses 2:9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas. Ele fala aqui do anticristo, e tem muito anticristo por aí. Mas, queridos, Jesus fazia sinais porque os profetas disseram que ele ia realizar milagres. Nós precisamos crer nisso. Jesus fez milagre porque os milagres autentificavam a vinda dele na terra e o propósito dele, porque ele veio buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão à orla da sociedade. E perceba, os milagres que nós lemos aqui, era do leproso, que era uma pessoa totalmente discriminada, era a cura da sogra de Pedro, né? Tem muita gente que não gosta da sogra, Jesus foi lá e curou a sogra, ou seja, brincadeira, né? Jesus acalma uma tempestade, Jesus tira demônios de 2 endemoniados que estavam, sabe aonde? Lá no cemitério, comendo osso, preso com correntes. Então, Jesus fez milagres, não é para mostrar que ele é Deus, porque ele era Deus, não tinha dúvida, mas era para autentificar o ministério de Jesus na terra. E tem mais, eu te digo uma coisa, não precisa de sal grosso, não precisa de manto vermelho, não precisa de rosa de nenhuma cor, não precisa de campanha, não precisa de rodear, sapatear, nada disso, a não ser que o Espírito Santo te dê uma direção, que seja só e unicamente dele. Sabe por quê? Basta uma palavra. Eita glória. Aleluia. E o poder da palavra de Deus, ela é sobrenatural e tremenda. Lá no início, irmãos, quando tudo começou, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Era um caos, era um gelo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Muitas pessoas creem, e a ciência diz que houve um Big Bang, mas nós que somos cristãos, nós cremos em tudo que a palavra diz, que a Bíblia diz. Nós cremos que por uma palavra, todo o universo foi formado. O universo que hoje a ciência diz que tem 13,8 bilhões de existência, foi criado por uma palavra. Os trilhões e trilhões de estrelas, a Bíblia diz que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Cada uma foi criada por uma palavra. O mundo micro, pequeno, em que muitos cientistas estudam átomos, ainda desfacelam átomos, para trabalhar uma ciência acelerada em cima desse átomo, para difundir a ciência. Outros cientistas gostam do macro, do universo, de coisas grandes. O certo é que tudo isso foi por conta de uma palavra. Haja luz, haja terra, haja animais, haja vida na terra, seres viventes, por uma palavra. Por que é, pastor, que o senhor está falando isso? É porque eu quero te dizer que o que você está passando, seja um câncer, seja um trauma, seja uma enfermidade, seja um AVC, seja o que for, diante da palavra de Deus, isso não é nada. Se o Senhor fez tudo, e você fala, mas eu não consigo, eu não posso, como diz o goiano, eu não dou conta, não dou conta de ser cristão, não consigo largar o cigarro, não consigo largar os vícios. E saiba que se tem uma coisa que destrói a vida do ser humano, são as drogas, os vícios, as bebidas. E outra coisa, a prostituição física e sobretudo moral, porque nós estamos mergulhados dentro de uma profunda corrupção por conta da prostituição. Isso acaba com a vida do ser humano. E às vezes nós estamos na igreja, envolvidos com tantas coisas mundanas, erradas. Ou estamos vivendo uma situação de enfermidade, de luta, de contas que não conseguimos pagar. Queridos, sabe qual a mensagem de hoje? Uma palavra do Senhor Jesus. Quem tem essa palavra? Eu e você temos essa palavra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos profetas de Deus aqui na terra. Eu tenho essa palavra, você tem essa palavra para esse mundo doente,
para esse mundo perdido, para esse mundo destruído pelo pecado. Eu tenho essa palavra de Deus, você tem essa palavra de Deus. Mas sabe, por tantas vezes, nós não temos orado, nós não temos jejuado, nós não temos usado a palavra de Deus para colocar por terra toda a ação do inferno. Nós não temos usado outra arma tremenda, poderosa, que é a gratidão. Porque Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus, ao Pai. Queridos, eu quero te convidar a receber uma palavra de cura, de libertação na sua vida. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus está aqui, manifesta nesse lugar. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que nós reunimos, ou em 2 ou em 3, há uma probabilidade extraordinária de haver curas, sinais, maravilhas, salvação. O Senhor está aqui nesta noite e basta uma palavra. Porque olha, foi por conta de uma palavra que as coisas aconteceram no passado e acontece agora no presente e acontece nessa hora. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque existe um princípio no reino de Deus. Já estou terminando. Existe um princípio no reino de Deus. É o princípio da reação. Deus já fez tudo. Tudo que você pode imaginar de bom que você pode ter nessa terra, o Senhor já fez por você. Aliás, Ele disse que nós temos condições de comer o melhor dessa terra. É a promessa de Deus para nós. Existe um princípio que chama reação no reino de Deus. Então a reação não é de Deus, a reação é minha e sua. Diga assim, a reação é minha. A reação é minha. Sabe por quê, irmãos? O céu já agiu. A reação é minha porque a ação já foi feita nos céus. O mar vermelho não se abriu por conta da ação primeira de Deus. Foi porque Moisés tocou com a vara aquelas águas do mar vermelho. O milagre já estava estabelecido ali. O Senhor não os enviou para estar no deserto por acaso, com um propósito. A nossa vida tem que ser uma vida cheia de milagres, de propósito, de bênção do Senhor. Amém, pastor? Em nome de Jesus, tem que ser assim, queridos. Mas Ele precisa que nós possamos agir. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que agir. Nós queremos um grande milagre, mas você não resolve os problemas que você precisa resolver. A mulher venceu a multidão, e aí ela foi curada. Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele estava lá e foi com esse propósito, mas alguém teve que tirar a pedra. A ação só vem depois da nossa reação. O que é que o diabo está dizendo para você que você não é capaz de fazer? O que é que ele está colocando na sua mente, no seu coração? Que você está preso a essa doença, a esse pecado, a essa situação, a esse marasmo. Em nome de Jesus, eu declaro a luz do Espírito Santo sobre toda a nuvem de treva na sua mente, no seu coração, na sua família, no seu ministério. Em nome de Jesus, eu declaro uma unção de graça e de favor do Senhor, para que você tenha a ousadia de colocar por terra todo espírito do inferno na sua vida, com a palavra de Deus. É assim que nós precisamos viver. Esse mundo, queridos, não é nada sem nós, a igreja do Senhor Jesus. Quando nós saímos daqui, acabou-se. Sabe por quê? Porque não é a palavra do político, não é a palavra do economista, não é a palavra de qualquer pessoa que conhece de qualquer situação ou de qualquer coisas nessa vida. A palavra que faz a diferença é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está na boca da igreja, na vida da igreja, que é eu e você. É muito triste quando você é um cristão, ao ver alguém murmurar, murmura junto com essa pessoa. Você já viu uma situação cômica, até engraçada, mas terrível, porque não é para achar graça, é para ficar muito triste. Mas a promessa de Deus é essa, queridos.
Sabe, Jesus, ele veio para trazer o perdão para onde estava o pecado. Jesus está aqui nesta noite para trazer a morte, a vida, aliás, aonde está a morte. Jesus está aqui para trazer a cura para onde há enfermidade. Amém? Eu quero finalizar dizendo para você que o Espírito Santo de Deus, ele vai concluir essa palavra no seu coração e na sua mente. Mas uma coisa eu te digo, irmão: levante a sua cabeça e creia no sobrenatural de Deus. Assim como o Senhor incentivou Josué a ter coragem, porque o Senhor bem sabia que Josué iria enfrentar todo aquele deserto ainda, passando pelo Rio Jordão, ia enfrentar a cidade forte, né, Jericó. Depois que eles entrassem lá em Canaã, ele iria ter que repartir as tribos. Irmãos, a missão para nós é muito grande. Mas assim como o Senhor ministrou coragem no coração de Gideão, eu quero ministrar coragem e fé no seu coração nessa noite. Amém? Amém? Não importa qual seja a situação. Se for enfermidade, precisa o pastor ir lá orar? Não. Você vai ungir, vai expulsar aquela enfermidade e o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, ela está dentro de mim e de você. E você não vai usar a sua boca mais para murmurar. Você não vai usar a sua boca para contar piadas. Você não vai usar a sua boca para nada que não edifique a sua fé e a sua vida cristã. Aí sim você vai ter autoridade sobre toda a casta de demônios. Você vai ter autoridade para ser o porta-voz lá da empresa onde você trabalha ou que você é dono. Você vai ser o agente transformador de vida e ambiente quando você tomar a palavra do Senhor de uma forma real para a sua vida. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nós possamos a cada dia caminhar em fé, tomando posse dessa poderosa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.